Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre matemática no Enem, como você pode estudar matemática para o Enem, também como resolver questões de um jeito muito mais fácil, muito mais rápido e que com certeza vai fazer com que você acerte mais questões. Essas dicas que eu passo para vocês são dicas que eu apliquei na minha época, que eu fazia Enem, e que me ajudaram bastante a melhorar muito meu rendimento, com a nota e também com o rendimento em relação à resolução das questões, Eu conseguia resolver as questões de um jeito muito mais rápido e eu não sentia tanta dificuldade como antes eu sentia no início, Eu sei bem como é que é isso. Você chega, olha uma questão ali, não sabe como resolver. Às vezes você fica batendo cabeça mais de 10 minutos em uma questão, sendo que no Enem isso é impossível por conta da quantidade de questões que a gente tem que resolver no dia da prova. Então eu espero que com essas dicas e com o que eu passo aqui para vocês hoje nesse vídeo, você finalmente consiga aí melhorar o seu rendimento, consiga resolver as questões, consiga entender a matemática do Enem e também que eu possa te ajudar de alguma forma em relação a isso. Eu também já cheguei a gravar um vídeo aí no canal, como estudar matemática para o Enem. Eu dei algumas dicas que eu também vou falar nesse vídeo, mas eu vou acrescentar e vou colocar outras dicas que com certeza vão te ajudar e que vão fazer com que você acerte mais questões em matemática e que você consiga estudar também matemática antes de fazer o Enem ou outro vestibular também. Beleza, mas como eu sempre digo para vocês, não adianta você banalizar a matemática. Matemática é uma área muito importante, você precisa estudar, você precisa focar em matemática, não só em redação, mas também em matemática. Independente da área que você queira seguir, do curso que você queira fazer na faculdade, matemática é muito importante. Mas por que é tão importante assim? Digamos que em humanas você acerte 20 questões, e aí você tirou em torno de uns 550, 550 a 600 de média. Se você acertar essa mesma quantidade de acertos, 20 questões em matemática, sua nota vai para 700. 700 não, mas uns 650. É muito maior. Então perceba que o TRI ajuda, O Enem ajuda quem acerta mais questões em matemática. Por que isso? Porque matemática supõe-se que seja uma área muito mais difícil. Então, por conta disso, eles elevam a sua nota, Eles aumentam a sua nota. Então, por isso que é tão importante, independente da área que você queira seguir, você não pode ser burro. É exatamente essa palavra, você não pode ser burro. Você tem que ser inteligente, tem que chegar lá, saber as estratégias, as artimanhas mesmo de matemática, para conseguir resolver as questões de um jeito muito mais rápido e que com isso você acerte mais questões e sua nota aumente. E aí você consiga entrar no curso que você queira, que você consiga passar no vestibular. Então eu estou gravando esse vídeo também com a intenção de que você absorva tudo isso que eu vou te passar nesse vídeo e que você comece a aplicar na prática e consiga ter um melhor rendimento. Tranquilo? Então é isso, bora pro vídeo. Certo? Isso que eu vou passar para você agora vai ser dividido em duas partes. A primeira é a teoria e a segunda é a prática. Quando eu comecei a estudar, eu terminei o colégio, eu tinha um conhecimento superficial sobre matemática, mas eu era fraco em algumas questões e eu não queria admitir para mim mesmo que eu não sabia resolver questões de matemática básica. Eu acho que algumas pessoas também não querem admitir e passam por esse problema. Mas vamos lá, vamos por parte. Como eu terminei o colégio e estava fraco em matemática básica, o que eu fiz? Primeiro, eu fui para a teoria. É muito importante primeiro você ir para a teoria. Você não pode ir para as questões, resolver questões sem saber a teoria. Não tem lógica isso. E aí, eu fui para a teoria dos assuntos mais difíceis, porque eu achava que matemática básica não era um problema para mim. Não era uma questão que eu deveria me preocupar. Mas quando eu ia resolvendo as questões, eu sentia que eu perdia muito tempo em uma divisão, em uma multiplicação. Eu ficava perdendo tempo quando eu tinha que dividir números com decimais, com vírgula. Eu vi que eu tinha uma dificuldade nisso em matemática básica. E era uma coisa que eu não estava querendo admitir para mim mesmo. Então o que eu fiz? Voltei do início, fui para o básico mesmo. Peguei as questões de multiplicação, de divisão. Se você não tem dificuldade, ok, ótimo. Mas se você tem e não quer admitir, corra atrás, vá primeiro aí para matemática básica, estude aí os princípios, certo? Divisão. No início eu fazia bastante isso. Eu pegava uma folha em branco, um papel de ofício, e ia resolvendo questões de divisão, que tinha vírgula, questões de multiplicação, que realmente assim eram que demoravam mais tempo. Porque de um primeiro momento você acha que não tem necessidade, mas quando você está lá no Enem e você precisa que o tempo esteja a seu favor, é muito importante que você já domine isso. Essas questões básicas mesmo, de multiplicação e divisão, porque aí você não vai perder tempo, batendo cabeça, e isso com certeza vai te ajudar demais a ter um melhor rendimento. Em matemática básica, nós temos regra de três simples e compostas, Nós temos tabelas, gráfico, nós temos também porcentagem, nós temos razão e proporção. Então, foque aí nesses princípios também de divisão e multiplicação, como eu falei, cálculo simples.
E aí, quando você pegar confiança, quando você resolver bastante questões, estudar a teoria, né, claro, depois resolver muitas questões aí desses assuntos, aí você vai para a parte mais difícil. Qual é a parte mais difícil? Vamos lá. Trigonometria, geometria, probabilidade, análise combinatória, né? Então você vai focar nesse log também, que é muito importante. Era também uma coisa que eu tinha muita dificuldade com log, mas aí você vai pegando esses assuntos mais difíceis depois. Primeiro, foca na matemática básica. Primeira parte concluída. Você já sabe a teoria, você já está pegando aí os assuntos, certo? Primeiro matemática básica, depois aí os mais avançados, como eu falei. Aí o que você vai fazer? Que foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz um quadro, né, um mapa mental, ó, tá vendo? Um mapa mental com os assuntos que mais caíam. Não necessariamente os assuntos, mas assim, questões, por exemplo, aqui. Gráfico de linear, sabe? Exponencial, logaritmo. Ou então alguns cálculos de fração. Tem também de geometria, certo? Eu cheguei a compartilhar com vocês no Instagram. Então, se você não tem o acesso, dá uma olhada lá depois, está nos destaques do meu Instagram. Mas eu também vou colocar no Drive, que no Drive tem mais materiais de estudo e aí vocês podem ter acesso a ele. E aí eu estudava, né, quando eu estava pegando a teoria, e colocava tudo aqui, os pontos mais importantes que eu sabia que iam cair na prova, né? Do outro lado também tem umas questões aqui, tá lá, depois vocês pegam. Agora a gente vai para o exercício, porque é um processo linear, né? A gente precisa primeiro pegar o conhecimento, a teoria, para depois ir para os exercícios, como eu falei no início do vídeo. Depois você já tem um resumo, né, como eu falei, você já tem aí seu mapa mental, você já tem uma noção básica aí da teoria, da matemática básica, dos assuntos mais recorrentes. Vamos para os exercícios. O que você vai fazer nos exercícios? Foi o que eu fiz e que me ajudou. Eu não quis ir com pressa. Eu não quis ir pegando tudo de vez, porque senão eu ia ficar desesperado. Eu ia ficar frustrado, porque eu resolvia as questões, porque era isso que eu fazia. Eu pegava um monte de questão para resolver, questões difíceis, não sabia responder, ficava me maltratando. Eu ficava tipo, meu Deus, como é que pode? Eu sou muito burro, não acredito, não acerto nenhuma questão. Às vezes eu resolvi uma questão, achava que estava correta e quando eu via não estava. E aí eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu nunca vou me dar bem em matemática. Então é muito importante que você não comece pelas difíceis. Vá primeiro para as questões fáceis, certo? Vá aos poucos, resolva 5 questões em um dia. Depois no outro dia pegue mais 5. Não tente pegar tudo de vez, abraçar o mundo de vez. Não adianta isso, não adianta. Porque isso vai te deixar mais ansioso, mais frustrado, mais triste por não estar conseguindo resolver as questões. Então assim, isso não dá certo. Vá aos poucos, com o tempo você vai melhorando e vai vendo seu progresso. É isso que vale a pena e é isso que importa. É muito importante que você faça isso, porque senão você não vai conseguir. Você vai desistir no meio do caminho. Então primeiro, pegue questões, né, mais fáceis e poucas no início. Eu fazia assim, primeiro eu pegava as questões que eu mais gostava, porque dessa forma eu ia me habituando, né, ia ficando ali mais tranquilo com aquela questão, e aí eu pegava uma questão um pouco mais difícil, aos poucos, sempre aos poucos, porque se você pegar uma difícil logo de cara, não vai dar certo. Então o que eu fazia? Pegava uma questão que eu já gostava, por exemplo, sempre gostei de porcentagem, aí eu pegava primeiro 5 questões de porcentagem em um dia. Sim, só pegava 5 questões e resolvia. Aí eu acertava as 5, né? Ficava feliz e no outro dia eu já estava mais motivado para resolver mais questões. Aí ao invés de 5, já pegava 10. E aí não só porcentagem, já pegava um outro assunto, como regra de 3. Então eu ia fazendo assim, aos poucos. Primeiro eu pegava as questões que eu já mais gostava aí, né? Que eu tinha mais facilidade. Ia vendo que eu estava acertando e com o tempo eu ia aumentando. Porque é assim que funciona. Nós precisamos de resultados, né? A gente precisa ver resultados, na verdade. Porque quando a gente vê, a gente fica mais motivado ainda. Isso vai te ajudar e também vai te dar uma disciplina, né? Você vai conseguir estar mais focado e mais motivado para conseguir estudar todos os dias matemática, ok? Então, essa é a primeira dica, já na segunda parte do vídeo, que seria a estratégia, né? A aplicação aí na prática de como resolver questões. Ok, além disso, é muito importante que você faça simulado. Você já está aplicando esse conhecimento que você já tem na prática. E é muito importante que você faça simulados, porque você precisa treinar o tempo de prova e sua habilidade mesmo ali, com desgaste físico, mental, né? Quando você estiver resolvendo as questões. Porque no Enem, não adianta você ter só o conhecimento, você ter a estratégia se você não sabe aplicar. Você precisa treinar o dia de prova. Você tem que fingir. Pega um dia, normalmente eu pegava ou sábado ou domingo, e fingia que era o dia do Enem. Eu achava que era aquele dia, me vestia, tudo como se fosse o dia do Enem. Pegava comida, água, isso me dava também a consciência de que
eu tinha que estar me acostumando com o estilo do Enem, né, com o estilo de prova ali, com os vestibulares, e isso também me dava mais tranquilidade, porque quando chegasse no dia da prova mesmo, para valer, eu estava mais tranquilo, porque eu já estava acostumado com aquilo. Então, assim, você criando esse hábito também de simulados é um ponto muito importante que você precisa fazer para melhorar em matemática, porque matemática, com o tempo, principalmente, é um fator que dificulta muito. Então, enquanto você treina, é muito legal que você faça isso, porque vai com certeza te ajudar e te dar um bom rendimento. E qual era a minha estratégia na hora de estar resolvendo essas questões nos simulados? Primeiro, eu nunca pegava uma questão que eu sabia que eu ia demorar, ou que então eu não tinha facilidade, porque é normal, não tem como, só um Einstein mesmo, tem gente que consegue, tem gente que já gabaritou as 45 questões de matemática, mas sempre você vai ter alguma questão aí no Enem que você vai ter uma dificuldade, por mais que você tenha estudado, você tenha visto o assunto, é normal, todo mundo passa por isso. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar primeiro as questões fáceis, que você domina, que você sabe, que você estudou, que você fez ali bastante questões e que você consegue, que você vai acertar. E a gente sabe quais são essas questões. A gente bate o olho e a gente sabe, essa daqui eu sei fazer. Então, faça isso. Primeiro, pega essa questão, resolva, já passe direto para o gabarito, porque dessa forma você ganha tempo, você agiliza e você se sente mais confiante. Como eu sempre digo, é um processo lento. Então, quanto mais você fizer questões mais fáceis no início, tanto quando você estiver estudando, quanto na hora lá para valer, é muito legal, porque isso te deixa mais motivado a continuar resolvendo as questões. Porque o que me prejudicava em matemática também era isso. Eu chegava no simulado, né, na prova, no Enem, eu ia direto para as questões mais difíceis, demorava um tempão, não conseguia achar a resposta, e aí tinham mais 44 questões para resolver, e eu ficava desesperado. Né? Não só as 44 de matemática, mas também da outra área do conhecimento. Então, assim, é muito importante que você siga esse passo a passo, e primeiro priorize as questões fáceis, não só por conta disso do tempo, mas também pelo TRI, porque não adianta nada você acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Ele vai interpretar que você chutou, e não é isso que a gente quer, né? Porque senão a sua nota vai cair bastante. Então, faça dessa forma, que com certeza você vai ter um melhor rendimento. É uma outra coisa também que eu quero falar com vocês. As questões de matemática do Enem, elas não são difíceis. Às vezes a gente acha que é difícil, né? Mas não é. É porque ela tem textos muito grandes. Então, assim, você quando bate o olho, você já fica desesperado. Você acha que você não vai conseguir resolver, mas você consegue. É só você tirar a máscara dessa questão, certo? Ela tá ali querendo te amedrontar, mas você não pode permitir isso. As questões são fáceis, é só você pegar. Porque eu sempre fiz assim, eu pego uma questão, por mais que ela pareça difícil, eu já vou direto para o enunciado, vejo o que ela está pedindo, e depois vou para o texto já grifando. Às vezes eu nem leio todo o texto, eu já vou grifando os pontos mais importantes que eu preciso pegar para resolver aquela questão. Não adianta nada você ler o texto todo, depois ir para o enunciado, depois ir de novo para o texto. Então assim, você já vai perder tempo, você já vai ficar mais angustiado ainda. Então assim, faça dessa forma, vá primeiro para o enunciado, vê o que ela está pedindo, e por mais que assustadora seja essa questão, por mais que ela seja grande, enorme, vá grifando os pontos principais e pegando os dados mais importantes da questão. O texto vai te auxiliar a ter uma ideia central do que a questão está pedindo, mas serão os dados, as informações principais que você vai anotar, que é o que vai te ajudar a resolver as questões. Então faça dessa forma, que com certeza você vai conseguir resolver as questões de matemática e que você vai melhorar bastante. Bom, galera, então o vídeo foi esse, um vídeo curto, bem rápido mesmo, bem sucinto. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido aí como estudar matemática e também como resolver questões de matemática. Foi um compilado, né? Eu dividi em duas partes, mas espero que vocês tenham entendido como vocês têm que fazer aí no Enem, nos vestibulares. Foi uma forma que me ajudou. Também uma questão muito particular, né? Eu estou compartilhando experiências minhas com vocês. Às vezes pode não dar certo, mas eu acho que assim, que no geral é um método assim, bem bacana e que você pode aplicar isso da sua forma, como você preferir, claro, né? Com inspiração, que vocês consigam resolver as questões de matemática de uma forma muito mais prática e fácil. Mas no geral é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.